Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. E hoje é a série O Grande Conflito, que é o capítulo 10. E o título é Alemanha. Eu vou relatar para vocês tudo que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu aqui no capítulo 10. Antes da gente iniciar o capítulo 10, O Grande Conflito, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo. É tudo grátis, não vai cobrar nada. Eu só preciso da ajuda de vocês. Me ajude aqui no YouTube. Então vamos para o capítulo 10, O Grande Conflito, a Alemanha. Vocês vão ver o que aconteceu aqui no capítulo 10. Que a serva do Senhor Ellen G. White relatou aqui. Vamos lá. O desaparecimento misterioso de Lutero incomodou toda a Alemanha. Rumores absurdos circulavam e muitos acreditavam que ele tinha sido assassinado. Houve grande luto e muitos fazem o voto solene de vingar sua morte. A princípio, os inimigos de Lutero se regozijaram com sua suposta morte, mas se encheram de temor quando descobriram que ele estava cativo. Um deles afirmou: a única maneira que nos resta de nos salvarmos é acendendo tochas para caçar Lutero pelo mundo inteiro, restaurando a nação que clama por ele. A notícia que ele estava salvo, embora prisioneiro, acalmou o povo, que lia seus escritos com interesse maior do que nunca antes. Um número cada vez maior de pessoas tomou partido do homem heróico que tinha defendido a palavra de Deus. A semente que Lutero havia semeado se espalhou por toda parte. Sua ausência realizou uma obra que sua presença não tinha conseguido realizar. No momento em que o grande líder estava ausente, outros obreiros deram um passo à frente para que o trabalho iniciado com tamanha nobreza não se detivesse. Satanás tentava enganar e destruir o povo, apresentando uma contrafação no lugar da obra verdadeira. Assim como surgiram falsos Cristo no primeiro século, apareceram falsos profetas no século XVI. Alguns homens imaginavam que haviam recebido revelações especiais do céu e que Deus havia incumbido de levar adiante a reforma, a qual, segundo alegavam, Lutero tinha começado muito fracamente. Na verdade, eles estavam desfazendo a obra que o reformador tinha realizado. Rejeitaram o princípio da reforma de que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. No lugar de seguir infalível, eles substituíram a Bíblia pelo padrão incerto dos próprios sentimentos e de suas impressões pessoais. As pessoas naturalmente inclinadas ao fanatismo se aliaram a eles. Os atos dos extremistas despertaram forte comoção. Lutero havia levado o povo a sentir a necessidade de se reformar. Alguns indivíduos honestos de verdade foram desencaminhados pelas falsas alegações dos novos profetas. Os líderes do movimento se aproximaram de Melanchthon, dizendo: Deus nos enviou para instruir o povo. Conversamos diretamente com o Senhor. Sabemos o que irá acontecer. Em suma, somos apóstolos e profetas e apelamos ao Dr. Lutero. Os reformadores foram perplexos. Melanchthon disse: de fato há espíritos extraordinários nesses homens. Mas que espíritos? De um lado, vamos tomar cuidado para não apagar o Espírito de Deus. Em contrapartida, não podemos permitir que sejamos enganados pelo espírito de Satanás. Os falsos profetas levaram o povo a negligenciar a Bíblia, ou deixá-la completamente de lado. Os alunos, deixando de lado toda a moderação, largaram os estudos e saíram da universidade. Os homens que, na opinião deles, eram aptos para reavivar e controlar a obra da reforma, só conseguiram levá-los quase à ruína. Os apoiadores de Roma voltaram a sentir-se confiantes, exclamaram em tom de triunfo: só mais uma batalha e tudo será nosso. No castelo de Artburg, Lutero ficou sabendo
do que estava acontecendo, disse com profunda preocupação: sempre esperava que Satanás nos enviaria essa praga. Reconheceu o verdadeiro caráter daqueles falsos profetas. A oposição do Papa e do Imperador não causou tanta perplexidade e aflição quanto esses acontecimentos. Os supostos amigos da Reforma haviam se transformado em seus piores inimigos, despertando contendas e causando confusão. O Espírito de Deus havia impulsionado Lutero adiante e levado além de si mesmo. Mesmo assim, muitas vezes ele tremia diante das consequências que sua obra poderia ter. Se eu soubesse que minhas doutrinas prejudicaram uma pessoa, apenas uma, por mais humilde e desconhecida, o que é impossível, já que se trata do próprio Evangelho, eu preferiria de 10 vezes morrer e não me retratar das mesmas. Wittenberg estava sucumbindo sob o poder do fanatismo e da falta da lei. Por toda a Alemanha, os inimigos de Lutero o culpavam por isso. Em amarga angústia ele indagou: será este então o fim da grande obra da Reforma? Mas enquanto lutava com Deus em oração, a paz inundou seu coração. A obra não é minha, mas tua, disse. No entanto, determinou-se voltar para Wittenberg. Ele havia sido condenado pelo Império. Seus inimigos estavam livres para matá-lo e seus amigos eram proibidos de abrigá-lo. Mas quando viu que a obra do Evangelho estava em perigo, saiu destemidamente em nome do Senhor para trabalhar em prol da verdade. Em uma carta ao eleitor, Lutero escreveu: vou para Wittenberg sob uma proteção muito superior à estendida por príncipes e eleitores. Não peço o apoio de Sua Alteza, e longe de desejar sua proteção, prefiro protegê-lo de mim. Não há espada que possa ajudar essa causa a prosseguir. Deus deve fazer tudo sozinho. Em uma segunda carta, Lutero acrescentou: estou pronto para receber e desprezar o desprazer de Sua Alteza e a ira do mundo inteiro. Os habitantes de Wittenberg não são meu rebanho, e se necessário não devo eu me expor ao perigo de morte por causa deles? Logo se espalhou por Wittenberg notícia de que Lutero havia voltado e iria pregar. A igreja ficou lotada, com grande sabedoria e gentileza. Ele instruiu e reprovou a liturgia da missa. A liturgia da missa é má. Deus se opôs a ela e deve ser abolida. Mas não devemos afastar ninguém dela à força. A palavra de Deus deve agir, não nós. Temos o direito de falar, não de agir. Preguemos, o resto pertence a Deus. Se eu recorresse à força, o que ganharia? Deus toma posse do coração, e quando o conquista, ganha tudo. Eu pregarei, debaterei e escreverei, mas não forçarei ninguém, pois a fé é um ato voluntário. Eu me levanto contra o Papa, as indulgências e contra aqueles que apoiavam o papado, mas sem violência, nem tumulto. Coloquei em evidência a palavra de Deus, preguei e escrevi. Foi só isso que eu fiz. Ainda assim, enquanto eu dormia, a palavra que eu havia pregado subverteu o sistema papal, de tal modo que nenhum príncipe ou imperador lhe causou tanto dano assim. Contudo, eu não fiz nada, foi a palavra sozinha que fez tudo. A palavra de Deus quebrou o encantamento da empolgação fanática. O Evangelho trouxe pessoas desencaminhadas de volta à verdade. Vários anos depois, o fanatismo irrompeu com resultados mais terríveis. Lutero disse para ele: as Sagradas Escrituras não passam de letras mortas, e começam a reclamar o Espírito, mas de maneira nenhuma seguirei aonde o Espírito dele conduz. Thomas Müntzer, o mais ativo dentre os fanáticos, era um homem de habilidade considerável, mas não havia aprendido a verdadeira religião. Era tomado pelo desejo de reformar o mundo e se esqueceu, assim como acontece com todos os fanáticos, de que a reforma deveria começar com ele próprio. Não estava disposto a ser o segundo, nem mesmo em relação a Lutero. Alegava que o próprio Deus lhe ordenara que introduzisse a verdadeira reforma. Aquele que possui espírito possui a verdadeira fé, mesmo que nunca
Veja as escrituras nesta vida. Os mestres fanáticos se permitiam ser governados por impressões, aceitando qualquer pensamento e impulso como a voz de Deus. Milhares de pessoas aceitaram a doutrina de Montezeur. Logo ele declarou que quem obedecia a príncipes estava tentando servir tanto a Deus quanto a Satanás. Os ensinos revolucionários de Montezeur levavam as pessoas a romper com toda forma de controle. Seguiram-se cenas terríveis de conflito e ao campus da Alemanha se encharcaram de sangue. Os príncipes favoráveis ao Papa declararam que a rebelião era fruto das doutrinas de Lutero. Essa acusação trouxe grande aflição ao reformador, ao ver que a causa da verdade era motivo de desgraça, por ser classificada como o pior tipo de fanatismo. Em contrapartida, os líderes da revolta odiavam Lutero. Além de ter negado suas reivindicações de inspiração divina, o reformador os chamara de rebeldes contra as autoridades civis. Em retaliação, eles o denunciaram como um impostor vil. Os apoiadores de Roma esperavam ver a queda da reforma e culpavam Lutero até mesmo pelos erros que ele tentava fervorosamente corrigir. Os fanáticos, alegando falsamente que estavam sendo tratados com injustiça, ganharam simpatia. As pessoas começaram a vê-los como mártires. Dessa maneira, aqueles que se opunham à reforma recebiam simpatia e louvor. Essa foi uma obra do mesmo espírito de rebelião que mostrou sua face pela primeira vez no céu. Satanás tenta constantemente enganar as pessoas, levá-las a chamar o pecado de justiça e a justiça de pecado. A contrafação da santidade, uma santificação falsa, continua a demonstrar o mesmo espírito dos dias de Lutero, desviando a mente das escrituras, induzindo as pessoas a seguir sentimentos e impressões em lugar da lei de Deus. Destemido, Lutero defendeu o evangelho dos ataques que vinha sofrendo, com a palavra de Deus guerreou contra a autoridade usurpada do Papa, ao mesmo tempo em que permaneceu firme como uma rocha contra o fanatismo que tentou se aliar à reforma. Esses dois elementos de oposição deixaram as sagradas escrituras de lado, exaltando a sabedoria humana como fonte de verdade. O racionalismo idolatra a razão e a transforma no padrão para a prática religiosa. O romanismo alega ter uma linha intacta de inspiração dos apóstolos, dando-lhe a oportunidade de esconder extravagâncias e corrupção debaixo da comissão apostólica. A inspiração que Montezeur reivindicava vinha da própria imaginação. O verdadeiro cristianismo aceita a palavra de Deus como teste de toda e qualquer inspiração. Quando voltou ao Wartburg, Lutero concluiu a tradução do Novo Testamento e logo o Evangelho passou a circular entre o povo da Alemanha no próprio idioma. Todos que amavam a verdade receberam essa tradução com grande alegria. Os padres se alarmaram diante do pensamento de que a partir de então o povo comum teria condições de debater a palavra de Deus com eles, que exporia a própria ignorância. Roma lançou mão de toda a sua autoridade para impedir que as escrituras se espalhassem. Mesmo assim, quanto mais proibia a Bíblia, mais as pessoas queriam saber o que ela realmente ensinava. Todos os que sabiam ler recarregavam consigo e só se satisfaziam ao memorizar grandes trechos das escrituras. Lutero começou imediatamente a tradução do Antigo Testamento. Os escritos do reformador eram recebidos de bom agrado, tanto nas cidades quanto nas vilas. Aquilo que Lutero e seus amigos registravam, outros se encarregavam de fazer circular. Monges convencidos de que seus votos monásticos eram ilegítimos, mas ignorantes demais para proclamar a palavra de Deus, vendiam os livros de Lutero e de seus amigos. A Alemanha logo foi inundada por esses ousados vendedores de livros. À noite, os professores das escolas das vilas liam a palavra em voz alta para pequenos grupos junto às lareiras. Todas as vezes, alguns corações se convenciam da verdade. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento
aos inexperientes. Salmo 119, verso 30. Os seguidores do Papa que haviam delegado o estudo das Escrituras aos padres e monges pediam ajuda deles para refutar os novos ensinos. No entanto, ignorantes das Escrituras, os sacerdotes e frades eram completamente derrotados. Infelizmente, disse um escritor católico, Lutero convenceu seus seguidores a não depositar sua fé em nenhum outro guia, além das Sagradas Escrituras. Multidões se reuniam para ouvir homens com pouca educação formal pregarem a verdade. A ignorância vergonhosa dos grandes se tornava óbvia à medida que os ensinos simples da palavra de Deus refutavam seus argumentos. Trabalhadores, soldados, mulheres e até crianças estavam mais bem familiarizados com a Bíblia do que padres e eruditos cultos. Jovens da mente nobre se dedicaram ao estudo investigando as Escrituras e analisando obras-primas da antiguidade. Com a mente ativa e coragem no coração, esses jovens logo adquiriram um conhecimento tão grande que por um bom tempo ninguém era capaz de competir com eles. As pessoas encontraram nos novos ensinos algo que satisfazia o desejo de seu coração e se afastaram daqueles que o alimentaram por tanto tempo com cascas inúteis de ritos supersticiosos e tradições humanas. Quando se levantou a perseguição contra os que ensinavam a verdade, eles seguiam a palavra de Cristo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Às vezes, os fugitivos encontravam uma porta hospitaleira aberta para eles e pregavam a Cristo dentro de igrejas, em casas particulares ou ao céu aberto. A verdade se espalhava com poder irresistível. As autoridades civis e eclesiásticas recorreram à prisão, tortura, fogo e espada, mas sem sucesso. Milhares de cristãos selaram a fé com sangue, porém a perseguição só servia para disseminar a verdade. O fanatismo que Satanás tentou aliar à reforma só tornou mais claro o contraste entre a obra do inimigo e a de Deus. Então nós vimos aqui, meus queridos, que Lutero ele traduziu a Bíblia para o alemão, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E muitos começaram a ler as Sagradas Escrituras e começaram a sair de perto desses padres corruptos, desses monges, desses frades, dos papas. Eles se apegaram à palavra de Deus, começaram a espalhar a verdade. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Temos que ter a Bíblia como a nossa única regra de fé. E espalhar a palavra de Deus como eles fizeram. Nós temos que pregar o Cristo ressuscitado. Temos que pregar a graça de Cristo. Porque a graça de Cristo é para todos. Todos têm que saber da verdade. Cristo deixou a Bíblia para a gente examinar as Sagradas Escrituras. Quero ler um texto da Bíblia, 2 textos da Bíblia com vocês. João, capítulo 6, capítulo 5, verso 36. São João, capítulo 5, verso 36. Olha o que diz aqui. Não, desculpa, é 8, verso 36. Que diz aqui, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que isso quer dizer? Quando a gente conhece a verdade, a gente é libertado do erro. Libertado do erro. A gente somos libertos. A gente não vai mais viver no erro. Foi o que essas pessoas fizeram. Elas foram libertas do erro e foram para a verdade. Agora vamos para João 17, 17. Olha o que diz
na palavra de Deus. João 17, verso 17. Olha o que diz. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus tem que ser a verdade em nossas vidas. Porque Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. São João 8, verso 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade liberta. Quando a gente vamos para a palavra de Deus. Então, meus queridos, esse foi o capítulo 10, o grande conflito. A Alemanha. Que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Nós temos que ter a verdade em nossos corações. Espalhar a verdade da palavra de Deus. Levar a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que fazer isso. Você pode levar a palavra através das redes sociais. Pregar a palavra de Deus. Falar de Deus para as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Deus nos deixou essa missão para a gente levar a palavra de Deus para as pessoas. E no meu próximo vídeo que eu vou estar fazendo é o capítulo 11 do grande conflito, que é o protesto. O que aconteceu nesse protesto? O que houve lá? O que aconteceu? Vai ser no meu próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre com vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus. Amém?